Eu particularmente já testei todas as plataformas de streaming por algum tempo. Eu sou muito curioso dessas coisas de serviço de streaming de áudio. Então eu decidi que pra mim e pra maioria das pessoas, acredito também, o Apple Music seja melhor. Então eu vou te mostrar por quê. É claro que vai ter gente que vai falar assim: nossa, mas você paga por um serviço de streaming? Meu Deus, que absurdo, a pessoa paga pra ouvir música. Sim, meu amigo, eu pagava pra ouvir música quando eu era criança, quando eu tinha que comprar um CD que tinha no máximo 15 faixas e custava R$30 um CD. Hoje com R$30, menos que isso até, você paga uma assinatura mensal de um serviço de streaming onde você tem centenas de milhares de músicas catalogadas com título, com letra, com álbum, com capa, com o nome do compositor, com o nome de quem tocou violão e assim por diante. Então assim, são pequenos detalhes que pra mim fazem toda a diferença. Ah, mas tem como baixar a música. Tem como baixar a música, muitas vezes você vai baixar a música, vai baixar scriptzinho também pra roubar seus dados, né? Ninguém dá nada de graça pra você. Os R$24,90 que eu pago por mês, eu pago com gosto. Bom, o Spotify, infelizmente, ainda não tem aquele áudio lossless, né? O áudio sem percas. Muitas pessoas comentam que não percebem a diferença de um áudio high-res ou de um áudio lossless para um áudio lossy, que é aquele áudio de até 320 kbps que tem no Spotify. O Apple Music oferece o áudio lossless, o áudio high-res, oferece áudio em Dolby Atmos, oferece áudio com rastreamento da sua cabeça, assim. Então, às vezes você tá com fone de ouvido, aí tem que ser o fone de ouvido da Apple, né? Mas aí é um detalhe a mais. Você, quando mexe a cabeça assim, ó, a música vem sempre do mesmo ponto. Então você mexe, você ouve mais do lado de cá, e você mexe, você ouve mais do lado de cá, você mexe, o som parece que vem daqui, enfim. Isso é com o fone da Apple. Mas com qualquer outro fone, qualquer fone mesmo, você consegue se beneficiar no Apple Music do áudio lossless, ou seja, aquele áudio sem perca, sem compressão, high-res ou Dolby Atmos. Esses áudios todos estão disponíveis no Apple Music. Nenhum desses áudios está disponível no Spotify. Como muita gente não percebe a diferença, eu particularmente também não percebo essa diferença, o que eu posso dizer é que é melhor você ter, mesmo que seja uma sensação assim pura de placebo, de ter uma coisa a mais naquele áudio do que não ter, já que o Spotify costuma também ser mais caro. O Spotify sempre é aquele serviço que aumenta o preço primeiro, né? Depois todo mundo acaba aumentando também. Mas a impressão que eu tenho é que o Spotify sobe preço demais. O tempo todo eles estão subindo, dando aumento no preço, e no Apple Music isso é um pouco mais freado. Por mais que esteja da Apple, não é tão absurdo como no Spotify. Então já é um outro ponto. O Spotify sobe de preço o tempo todo, mesmo ele não oferecendo as melhores experiências sonoras. Mesmo que você não tenha no Spotify o áudio em lossless, mesmo que você não tenha a opção do karaokê, no Apple Music você tem uma opção, quando você clica para ver a letra da música, vamos dizer que 80% do catálogo do Apple Music, você vai conseguir tirar a voz do cantor. Simplesmente quando você entra aqui na letra, tem esse botãozinho aqui do lado, que tem um desenho do microfone, e você arrasta para baixo, e quanto mais baixo, menos voz do cantor tem. E é um algoritmo muito bom para remoção de voz do cantor. Isso serve tanto para você fazer sessões de karaokê, como também para você ouvir só o instrumental, que às vezes é uma experiência completamente nova, você ouvir a mesma música que você já gosta, mas sem a voz do cantor, porque você consegue perceber nuances do violão, do baixo, do instrumental como um todo, diferente, né, de quando tem a voz, que acaba chamando mais atenção para a voz. Então é uma experiência diferente, você ter a sua opção disponível é muito bom, e como eu disse, é uma grandiosa parte, a imensa maior parte do catálogo, você tem essa opção. Mesmo com músicas bem desconhecidas, você vai ter a opção de remover a voz do cantor, o que é muito legal e é bem rápido. Acontece ali, ó, online, você aperta, baixa o volume da voz e ele já toca para você sem voz, com uma qualidade extrema. Não é como aqueles microsystems, né? Quem viveu nos anos 90 lembra que tinha a opção de karaokê, que você apertava um botãozinho, ele fazia uma limpeza de frequências e removia a voz, mas o áudio ficava todo prejudicado, né? Não é isso. A remoção de voz do Apple Music, ela é totalmente feita baseada em algoritmos de inteligência artificial. Fica excelente essa remoção e é um diferencial que não tem no Spotify. Inclusive, uma coisa que o pessoal gosta muito é a playlist, né? E no Spotify, a playlist ela é muito limitante, como eu vou te falar a seguir, mas antes, por favor, se inscreve no canal, clica no like, que eu trago dicas de tecnologia, economia, toda segunda, quarta e sexta. Na descrição eu deixo para você um cupom de R$20 que você ganha do Recarga Pay. Ao fazer um Pix de pelo menos R$50 com seu cartão de crédito, você faz o Pix pela primeira vez, eles te dão R$20 de cashback. Você pode fazer o Pix para você mesmo, para ganhar seu dinheirinho aí. Comenta para mim se você usa o Spotify ainda, se você paga para usar serviço de música, se você não gosta. Vamos dar esse panorama aqui nos comentários, até para eu entender qual é o cenário geral das pessoas. A maioria das pessoas prefere o Spotify, mas muita gente está procurando o Apple Music. O Apple Music ele tem um diferencial na hora que você vai ouvir uma música personalizada para você. Por quê?
No Spotify, veja bem, no Spotify, ele cria playlists para você limitadas. Então, às vezes, a playlist tem 30 músicas. E são aquelas músicas que ele tá recomendando essa semana, ou são músicas que você ouviu um tempo atrás e deixou de ouvir. Então, tem esses pequenos recursos legais, mas é limitante, que depois que você ouviu todas as músicas, ele retorna para a primeira e fica sempre preso naquelas músicas até que a playlist se atualize na próxima semana. No Apple Music, você tem um recurso que as músicas elas são baseadas no ao vivo. Então, assim, se você tá ouvindo determinado tipo de música nos últimos tempos e você clica para ouvir uma música na sua playlist, ele vai colocando músicas na hora. Então, nunca são as mesmas músicas. Se você ficar ouvindo ali 100, 200, 300 músicas, ele sempre vai fazer uma seleção de músicas que o algoritmo do Apple Music entenda que seja legal para você e nunca vai ficar repetindo a mesma coisa. Pode ser que toque alguma coisa repetida que você gosta muito, mas é difícil. Ele sempre vai colocando músicas que você talvez nem lembra que gostava. Enfim, ele cria ali para você online uma playlist de músicas que você vai conseguir ouvir o dia inteiro e não vai ficar repetindo a mesma coisa eternamente. No Spotify não tem isso, né? No Apple Music você tem essa possibilidade, que é bem legal também. O Apple Music, ele sempre traz novidades incríveis todos os anos. Todo ano eles mudam alguma coisa. O Spotify tá ali estagnado há muito tempo, sempre do mesmo jeito, né? Por exemplo, agora em setembro, quando lançarem o novo iOS, quando a Apple faz o lançamento da atualização do software, do sistema operacional como um todo, o Apple Music vai receber 2 atualizações muito interessantes. Uma delas é que na letra da música você vai ter a tradução da música em algumas músicas, né? Na maioria das músicas, acredito eu, e também vai ter até a pronúncia. Então vamos supor que você está ouvindo uma música lá num idioma que você não domina muito, em alemão. Aí você quer saber como que é a tradução, mas também vai ter a pronúncia de cada palavra para facilitar na hora de você fazer sessões de karaokê ou mesmo para aprender um novo idioma, para aprender a cantar aquela música que você gosta. Isso é um recurso que está chegando aí também agora em setembro e principalmente um recurso que está se aproximando do Apple Music, que muita gente está falando muito sobre ele, é o Auto Mix. E aí é importante que você entenda como o Auto Mix funciona, porque ele basicamente é um DJ virtual que você vai ter, que vai mixar uma música com a outra, assim, ó. Aí eu já vi gente falando assim, ó, vê se é seu caso, se você já ouviu falar do Auto Mix, comenta aí se você entendeu certo, porque muita gente não sabe. Muita gente falou assim, isso aí já tem no Spotify, que é aquele crossfade, né? O que é o crossfade? É quando você vai e seleciona lá nas configurações a opção para a música ter um fade out no final, enquanto a outra tem um fade in, ou seja, a música que você está ouvindo, quando ela chega ali faltando 10 a 12 segundos para acabar, ela vai diminuindo o volume e a próxima música já vai entrando junto e aumentando o volume. Isso é uma coisa que acontece muito em rádio, né? A vida inteira a gente ouve o rádio, é mais ou menos assim que funciona. Isso aí é um recurso básico que já existe desde o Windows Media Player lá nos anos 2000. Então, o Apple Music também já tem isso há uns 3, 4 anos, não tem nada de novo nisso. O Auto Mix não é isso. O Crossfade, o Apple Music já tinha também. O que é o Auto Mix? Olha só, é um recurso em que a Apple, mais uma vez baseada em inteligência artificial e seus algoritmos maravilhosos ali dentro do Apple Music, vai entender a batida da música que você está ouvindo. Não precisa ser música eletrônica, quando eu digo batida, toda música tem um BPM, batidas por minuto. Ele vai compreender aquela batida e no finalzinho da música, ali nos últimos 10, 15 segundos, ele vai entender em qual momento aquela música deve começar a juntar com a próxima música. Então ele vai entender o batimento de uma música, vai entender o batimento da próxima música e vai fazer com que as batidas sincronizem. Mesmo que uma música tenha uma velocidade diferente da outra, ele vai começar a sincronizar essas batidas. É lógico que se a primeira música era mais rápida e a próxima é mais lenta, ele vai sincronizar e vai fazer a batida começar a diminuir gradativamente ali em 10 segundos e do nada você vai começar a ouvir a próxima música como se ambas fossem uma música só, que é basicamente o que DJ faz em festa. DJ que é DJ mesmo, né? Não aquele cara que bota o pendrive lá e esquece. DJ faz isso, ele mixa uma música com a outra, ele sincroniza as batidas da música, né? E possivelmente ele procura até a tonalidade da música para procurar notas próximas, para que a junção dessas músicas aconteça em notas consonantes, né? Para que soe mais agradável possível para os nossos ouvidos. É complexo. É um algoritmo matemático que interpreta isso e aí ele faz com que a junção dessas músicas aconteça de uma forma que parece que tá tocando a mesma música sempre. Parece cansativo falando assim, mas se você procurar sobre Auto Mix aí na internet, tem vários exemplos, eu não vou colocar, que senão o vídeo cai, né? Mas é muito, 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 muito incrível, cara. É um negócio que os outros players vão ter que correr atrás. Muita gente tá querendo migrar pro Apple Music por causa disso. Eu acho que os recursos do Apple Music, eles são incríveis, impressionantes. O Spotify não tem nada próximo disso. E quem usa Spotify ainda e não usa os recursos do Apple Music, que é mais barato e tem mais vantagem, é porque ou não conhece o Apple Music, e aí a pessoa infelizmente está alienada a usar outro serviço sem saber que ela podia pagar menos para ter muito mais, ou é aquele tipo de pessoa que fala assim, Apple, não gosto de Apple, o Spotify é muito bom, eu acho que o áudio do Spotify é melhor. Tem gente que vem com esse papo, não, mas eu ouvi, eu acho melhor. Não existe eu acho, existe matemática. Se esse arquivo tem mais bits que esse arquivo ele é melhor. Se você não está compreendendo com a sua audição, isso é uma limitação sua. E aí,
é sempre bom frisar. Para você ouvir a qualidade máxima do áudio, você tem que ter um fone de ouvido muito bom, com um cabo. Não adianta ser fone Bluetooth, porque o Bluetooth limita a transmissão de dados. E um DAC. O DAC é um aparelhinho para você fazer a conversão digital para analógico. É um aparelhinho relativamente caro, né? Você vai partir de 200, 300 reais para você conseguir ouvir o máximo da qualidade do áudio. Isso não quer dizer que sem esses aparelhos você não vai conseguir ouvir música com uma qualidade extremamente satisfatória. Só tô falando que para quem quer ouvir o máximo da qualidade, ou seja, aquela pessoa que tem um ouvido super maravilhoso, que descobre que lá no fundo tem uma batida do prato que tá muito mais definida nessa música dessa versão em high-res do que nessa outra que tava só em 320 kbps. Essa pessoa só descobre isso se ela tiver um fone de ouvido muito bom, com cabo e um DAC. Senão é tudo placebo. Entre pagar mais caro do Spotify e não ter metade dos recursos que o Apple Music oferece, eu migrei do Spotify pro Apple Music e tô plenamente satisfeito. Já faz um bom tempo que eu migrei e não quero mais nada. Se alguém falar pra mim eu prefiro o YouTube Music, aí tudo bem, eu concordo, porque o YouTube Music tem um diferencial. Tem todas as músicas do mundo praticamente ali, tudo que já foi gravado um dia tá disponível ali. Inclusive você pode assinar o YouTube Premium, você não vai ver propaganda mais no YouTube e vai ganhar o YouTube Music junto no pacote. Eu também tenho esse pacote do YouTube Premium, eu tenho o YouTube Music, eventualmente eu uso o YouTube Music, mas se você ainda tá preso no Spotify, o Apple Music é melhor. Sinto te contar, se você não sabia disso, você tá sabendo agora. Comenta aí se você pensa em trocar, qual recurso do Apple Music você achou mais interessante, e na descrição eu vou deixar pra você um comparativo supremo entre todos os players. Lá eu falo de Amazon Music, YouTube Music, Qobuz, Tidal, Spotify, Apple Music, enfim, todos os serviços que já foram lançados aí no Brasil, principais serviços, eu comparo, eu digo que tem de ponto forte, ponto fraco, eu usei todos por meses para poder chegar nessa conclusão, mas o meu player principal é o Apple Music. De repente, se você quer conhecer algum outro, o link eu deixo aqui na descrição, clica aí que eu te vejo lá.